tivemos o prazer de trabalhar após a segunda DP de Natal, na segunda DP de Parnamirim, né? É uma delegacia bem importante, né? É localizada ali na Olavo Montenegro, que atende uma área imensa, é desumano, né? Mas o que acontece? A ligação da Polícia Civil, ela modificou toda a unidade, né? Ela colocou lá 2 delegados muito capacitados, que eram um delegado que foi o responsável pela operação que teve no interior do estado, chamado Abril Despedaçado, que ela prendeu mais de 40 pessoas, pistolagem, né, das antigas ali em Açu, né, uma delegada também top, um escrivão que veio da DEICO, eu vim da segunda DP de Natal, puxou o Micharia, que é meu canga, da DEATU para lá, né, um analista da DENARC na época, e mais outros colegas, certo? E lá a gente se deparou realmente com um quadro bem complicado. A unidade ela estava parada, né, há um certo tempo, e tinha uma taxa de homicídio muito grande, né, muito grande de verdade. Muitos roubos, a facção lá, ela tinha crescido bastante, e a gente fez algumas metas, né, de fazer prisões, da gente bater na facção de forma geral, né. Lá próxima à unidade tem um local que é bem conhecido aqui em Natal, que é a Toca da Raposa, né, que o tráfico ele reinava com força. E o primeiro desafio foi bater logo no inimigo mais perto, que seria a Toca, não é? E nós batemos lá e batemos fora e começamos a trabalhar na investigação dos homicídios, especificamente, né? Eram crimes que aconteciam em grande parte de desova, não é? Conseguimos identificar algumas pessoas, não é? Tinha um grupo lá específico que matava tipo uma milícia, né? Quando a gente apertou os inquéritos e começamos a trabalhar com interceptação telefônica, né? Nós começamos a fazer essas prisões. Só para você ter uma ideia, com essa estrutura que nós tínhamos aí, né? Nós apreendemos 100 quilos de maconha numa ação. Caramba! Eu, essa colega que é analista e o Micharia, né? Nós íamos pedir buscas lá na região, né? E tínhamos essa casa que a gente ia só tirar uma foto, digamos assim. E quando nós chegamos até a casa, uma casa pequena, com uma pequena área, né? Nós vimos uma moto que tinha na casa. Só que a moto ela estava com a placa virada para a parede, coisa que chama bem a atenção, né? O cara já desconfia. Naquele momento a gente já desconfiou e aí eu falei para você, vamos botar. Tava eu, o Micharia e a colega, né? E na porta da casa, chamei a primeira vez, ninguém veio. Mas na segunda fala, que eu falei que era da dengue, não sei o que, o cara veio. Quando o cara vem, se depara com a gente. A gente manda ele ajoelhar, ele ajoelha. E após uns 15 minutos, um criminoso sai de lá e diz, não, eu perdi. Caí com muito. Já disse isso. Ele disse cair porque assim, não tinha pinote por trás, não tinha como fugir, a casa não tinha quintal, entendeu? Uma casa pequena realmente, que eles usavam só como mocó. Mocó é um local, você sabe muito bem, mas quem não conhece... A galera que é de fora, né, do sul, não vai saber como Mocó é uma caverna, uma loca. Isso, para guardar drogas. Eles tinham passado a noite todinha organizando os 100 quilos em tabletes para repassar. Então nós algemamos os 3, entramos na casa e fizemos a apreensão, né? Aí essa apreensão a gente fundamentou para criar uma operação chamada Operação Brasil, com 25 buscas lá na região, né? Que é uma região carente da Polícia Investigativa, né? E nós prendemos ao longo de um ano 86 pessoas, 86 criminosos, né? Que a segunda DP de Parnamirim prendeu em um ano. Além dessa apreensão, das operações e das armas que foram tiradas de circulação. Após esse ano, comparando a taxa de homicídios com o ano anterior, não é? Foi observada uma redução de 67% na taxa de homicídios. Né? Por quê? Porque o crime ocorre quando você tem uma zona de conforto. Você que trabalha com patrulhamento, né? Ostensivo, você bem sabe, né? A questão da mancha criminal. Exatamente. Não é? Você percorre aquela mancha criminal, no caso, o crime ele pode até migrar, mas naquela região ele não vai mais cometer. Aquela modalidade de crime você vai evitar. E por exemplo, desculpa interromper, mas a gente sabe o horário, né, do homicídio, o horário que o homicídio acontece, ele tem horário.
E ele tem mais ou menos os locais. Geralmente ele ocorre nos mesmos locais, né? E geralmente entre as 5 horas e 8 horas da tarde. Então a gente reforçava o patrulhamento nesse horário. Se você patrulhasse nesse horário, né? Passasse no mesmo local várias vezes ali onde o homicídio não ocorria, cara. E lá o tráfego, ele estava, digamos, estava rasgado, assim, é uma coisa a céu aberto. A gente mudou o nosso horário de trabalho, a gente modificou o nosso horário para fazer as prisões. E nós prendemos eles praticamente em via pública. Sério, cara? Sério, entendeu? Então você vê que não é uma coisa complexa de fazer. Coisa complexa foi uma operação que nós fizemos lá na 2ª DP de Parnamirim também, de um crime que eu falei aí, que é justamente de uma operação que foi batizada de Viúva Negra, certo? Nós estamos chegando na unidade na parte da manhã e o CIOSP entra em contato conosco por volta de 8 horas da manhã, informando que um cidadão, né, um advogado aposentado, ele tinha sido sequestrado na noite anterior da sua casa, lá no bairro de Cajupiranga, e que ele tinha sido achado executado numa estrada carroçável, num local conhecido como Estrada do Leite, né? Nós fomos até o local e quando nós chegamos lá, tá a polícia militar isolando ainda o local, né? E o cadáver do senhor Rubens, um advogado com 62 anos de idade, né, que foi defensor público, que tinha sido sequestrado na noite anterior na casa dele e tinha sido executado com 2 tiros na nuca. Sendo que no entorno do corpo do seu Rubens, na Estrada do Leite, não tinha nenhuma casa, num raio de mais de 300 metros. Nenhuma testemunha, portanto, na verdade. E ali a gente já começa já. É o que eu me pergunto, como é que a investigação vai se iniciar no esmo, né? Assim? Exatamente. Nós colhemos algumas informações preliminares com os colegas da Polícia Militar que estavam ali, né? Na verdade, eles não tinham muita notícia, não é? Mas um filho dele chega até a casa, até o local, e o filho do primeiro casamento, e nós passamos a conversar com ele, né? Pegar algumas informações que são importantes. Não tem problema, não. Algumas informações que são importantes, né? E a gente inicia uma investigação extremamente complexa, não é? Baseada em interceptação telefônica, em investigação telemática ainda no início disso tudo, né? Colhemos também depoimentos de mais de 40 pessoas ao longo da investigação, que durou 4 meses, como eu já disse, né? E após essa investigação, nós conseguimos, né, através de um estudo bem importante da colega que era analista lá, que estava à frente dessa investigação, o terminal telefônico do cidadão, né? E a partir daí a gente identifica o executor, a pessoa que cometeu o crime, que é um faccionado um adolescente em conflito com a lei, né? Que é faccionado e foi contratado pelo valor de R$3.000 e com arma de fogo também, que foi que ele usou para executar o seu Rubens. E ao longo dessa investigação a gente conseguiu provar de forma irrefutável, tanto que eles foram condenados. Ela foi condenada a 28 anos. A esposa dele, Dona Vanúzia, e o amante dela, que é o pedreiro Vanildo, que foi condenado, pegou a mesma pena também, de 28 anos, né? Pela morte do seu Rubens, né? Ela contratou os 2 adolescentes para sequestrarem ele na noite anterior e o executarem pela quantia de R$3.000, tendo em vista que ela já tinha envolvimento amoroso com o pedreiro, né? E ele tinha também seguro de vida. Ela ia ficar com a casa, ia ficar com os bens, né? Então, a vida de seu Rubens é uma pessoa que trabalhou toda a vida, né? Que largou a primeira família pela Vanúzia. Posso aqui falar que é uma recondenada, inclusive esse processo aí, as provas foram bem robustas, né? É disso que eu estou falando, é da gente fazer um trabalho complexo, né? Um trabalho que demandou tempo, que demandou realmente a parte de inteligência, que essa é a função específica da Polícia Civil, certo? A Polícia Civil, eu vejo, e é assim que é, ela é repressiva, entendeu? Ela tem que responsabilizar o infrator, o criminoso, aquele que cometeu o crime. Ela tem que punir, ela tem que produzir provas para isso,
entendeu? Então, nós fizemos de forma bem qualificada, né? Além disso, a gente fez também operações de busca durante essa operação, certo? Para colher provas, né? E essas provas foram juntadas ao processo também. Você está entendendo que eu estou aqui, não posso falar exatamente toda essa parte de inteligência, tem que sintetizar, certo? Mas está perfeito. Mas ficou um conjunto probatório muito forte, o suficiente para ser condenado a 28 anos. Né? As provas são irrefutáveis, obviamente, e a justiça foi feita. Cara, Tadeu, mas é um trabalho muito empolgante, né, velho? Quando você começa a ligar os pontos, achar as provas, você começa E às vezes você consegue dormir, às vezes, dentro de um caso desse. Rapaz, olha, você acabou de falar uma coisa. Não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente pode provar. No início, no primeiro dia, que nós fomos até o local do crime, nós já tínhamos a convicção, a ideia, que ela tinha mandado matar o marido. Você entende? Caramba. Nós tínhamos aquela ideia que a única pessoa que tinha interesse em matar seu Rubens era a esposa. Só temos que ligar os pontos. Pronto, agora. aí depois de 4 meses de investigação complexa, realmente usando interceptação telefônica, usando outras medidas cautelares, entendeu? Aí nós conseguimos provar efetivamente, de forma irrefutável, que ela foi a mandante. E conseguimos prender o adolescente, apreender o adolescente. Ele tem um sobrenome Bondade, mas devia ser Maldade. Porque ele já tinha nas costas já uns 4 homicídios. Inclusive, Samara Trigueiro Félix esteve aqui com a gente, né? Eu vi. Grande escrivã. Esse caso, narrado pela PC Tadeu, ocorreu com o pai de uma amiga minha. A equipe liderada por ele foi muito diligente e conseguiu prender os criminosos no decorrer das investigações. Excelente trabalho. E assim, cara, é muito gratificante esse trabalho, né, meu irmão? Eu tinha esquecido, inclusive, que é parente dela. Mas é muito gratificante realmente, porque é isso que eu estou dizendo, né? A gente responsabilizar alguém com viés de crueldade, né? Alguém que consegue dormir com o esposo, planejar a morte dele com o único objetivo de ficar com os bens. Entendeu? E sem contar que o filho, que acho que é uma criança de 11 anos de idade, estava junto no momento quando o pai foi sequestrado. Presenciou tudo daquilo. Caramba! Entende? Então, essa é a nossa função. Essa é a função da Polícia Civil. Não é a gente investigar o crime. E veja que eu estou falando de um crime que é um crime complexo. Nós paramos a unidade, isso tem que ser dito também. A gente teve que parar de prender mais para focar na investigação. Por quê? Porque além disso aí, a gente fazia o quê? Qualquer procedimento que a Polícia Militar, por exemplo, fizer, vai para a delegacia para a gente fazer o procedimento, né? De qualquer que seja. PRF com bafômetro, a mesma coisa. Então a gente faz toda essa demanda, além de fazer essa parte investigativa, né? A gente tem que fazer também essa parte cartorária. E além disso, as ordens de serviço de inquéritos do passivo da unidade, né? Entendeu? De casos antigos, por exemplo, de roubo, de homicídio, né? E as solicitações do Ministério Público, que vem às vezes com prazo também. Geralmente vem com prazo. Entendeu? Rapaz, a Polícia Civil tá sofrida. Com esse efetivozinho, pode pegar, fica à vontade. Certo. Inclusive, mandar um abraço para todos os escrivães, né? Que estão aí na audiência, porque são. Você vê um escrivão, dê um confeito, leva um lanche, porque. É sofrimento. É sofrimento. Nós temos lá 2 ótimos escrivães na unidade. Um abraço aqui para eles. E assim, escrivão realmente é um artigo de luxo. É um artigo de luxo, né? Na segunda VP de Parnamirim, eu tive o prazer de trabalhar com um grande escrivão também. Eu vou só omitir o nome dele aqui, né? Porque às vezes o colega pode... às vezes o cara não gosta. Mas ele é um cara que ele é completo. Ele tanto chuta a porta, quanto, e depois caía pro cartório e fazia muito bem essa parte cartorária. Entendeu? É um cara completo na polícia. Eu gosto muito, inclusive. Show. É sensacional quando a gente vê profissionais que amam a profissão e se sente realizado, né, trabalhando com o que gosta. O pessoal fala aqui, ó, vai se aposentar nunca. Deus me livre. A PC corre na veia aí. A cobrança ali. Que é o Marcos Mesquita. A Samara fala aqui, valoriza os escrivães de polícia. Então, é sobre isso. Tem que valorizar, porque, pelo amor de Deus, viu? Clube de Tiro Atitude. Tadeu, você é um bom exemplo para as futuras gerações de policiais. Você é fantástico, né? O pessoal mandando aqui um abraço para você.
Mas você não me respondeu uma coisa. Eu perguntei assim, quando tem uma investigação dessa assim, você fica vidrado nisso, consegue dormir, cara? Rapaz, é complicado. É complicado. Você sabe muito bem, né? Isso aí é uma coisa importante, né? Tudo na vida tem efeito e consequência, aquela coisa toda, né? E assim, a gente sabe também do nível de dependência hoje que nós temos na nossa polícia. Tô falando de alcoolismo também, né? Nós temos um nível muito alto, né? E eu tenho essa dependência em adrenalina, não vou mentir. Minha adrenalina, eu sou adrenalizado, entendeu? Vicia, cara. Viciante, é uma droga também. Viciante, é uma droga. É você acorda de manhã já e tal, e querendo, entendeu? Mas é a mesma coisa. Aí a questão da Polícia Civil é essa. Essa questão do pico da adrenalina, rua, né? Prisão, mas relatório. Toda a gente faz relatório de investigação, entendeu? Se eu estiver na rua, fotografando uma casa, uma abordagem, tudo tem um sentido. Não é munganga. Eu vou usar aquilo ali para produzir conhecimento. Você entendeu? Então, isso é empolgante. É o que você está dizendo aqui. Isso é empolgante. Quando a gente produz uma coisa dessa, quando a gente vê o resultado, você entendeu? Quando você sente que você fez uma diferença na vida de alguém, na família de alguém, entendeu? Nesse caso específico do seu Rubens, na família dele que teve lá presente, que teve no júri, que nós somos testemunhas do júri popular, né? Eu fui testemunha, o delegado que eu falei também, que é o Carlos Brandão, ele foi testemunha também, entendeu? E quando a gente vê o resultado de uma condenação desse nível aí, a gente... É o gol do policial, pronto, né? É o gol, é exatamente isso. Não adianta, você tem que perder com qualidade, entendeu? Então, a Polícia Civil tem essa função, essa atribuição, e tem que ser dessa forma. Não pode ser diferente, entendeu? O policial civil leva os casos para casa e fica ali... Rapaz, eu levava. Eu levava, mas como eu pretendo me aposentar em 2 anos, eu não estou fazendo mais. Mas eu fazia muito relatório meu em casa. Final de semana, entendeu? Levava para casa o material, pegava HD, não sei o quê, sentava ali, botava uma dosinha de uísque e fazia os relatórios em casa. Hoje eu estou tentando fazer isso menos. Tento fazer menos. Eu trabalho muito o telefone ainda em casa, entendeu? Porque as pessoas procuram, às vezes, fonte humana, né? Pessoas que a gente conhece para passar informações, você entendeu? E isso que é importante, é você fazer essa rede, né? Nós temos aqui na Polícia Militar, tenho muitos amigos na PM. Meu pai, inclusive, é PM, aposentado, né? Foi você que colocou, né? PM aposentado. Tenho ótimos amigos, por exemplo, de Peixoto, Major, né? Geraldo, que se aposentou, entendeu? Inclusive, vou trazer Geraldo aqui. Pronto, viu, eu ia falar sobre isso. Tá na lista aqui para trazer. Isso. É um cara que tem, né, verdade? Ele aposentou, mas ele tem a polícia na veia. Ele tinha prazer, né, em fazer. A gente via que o dedo brilhando, você entendeu? Isso é muito importante, isso. A gente vê o profissional, né, ele feliz com o trabalho dele. Mal profissional tem em todos os locais, em todas as categorias, entendeu? Tem na medicina, do professor, do empresário, em tudo, entendeu? A grande maioria da polícia são pessoas honestas, pessoas capacitadas, e aqui a gente tem que falar sobre a nossa polícia, que é uma polícia extremamente correta, honesta, certo? A gente tem desvio de função? Tem. Como em todos os órgãos existe, não é verdade? E muitas vezes a gente tem que cortar a carne, infelizmente, não é verdade? Mas eu acho que isso tudo aí é uma coisa construtiva, entendeu? É uma coisa construtiva. Nós temos que valorizar os bons policiais. Geraldo é um. Já está na lista já, vou trazer aqui sim. Show de bola. Porque ele também era um que aparecia direto na... Isso. Diz que ele ia na DP, né? Pegar os nomes das pessoas que tinham ali... Mandado de prisão. Isso, e ia lá seguir e chegar Geraldo com uma pessoa presa, né? Fantástico. São pessoas que, eu digo assim, às vezes como você, né? Que leva coisa para casa, relatório e tal. Levava. Mas tenho certeza também que você trabalhou de folga sem diária. Muitas vezes. Você sabe, a grande maioria das coisas que a gente faz é sem diária. Não tem como fazer. Não tem como não fazer.
Não tem como não fazer. Porque você perde o time da investigação, no negócio e tal. Perde. Tem que ir agora, Tadeu. Porque o cara tá aqui, você tem que vir. Aí o cara sai de casa. Sai de casa e vai. Você não vai deixar de fazer uma grande prisão, uma grande apreensão, ter uma arma de circulação nas ruas por conta de diária ou não. Entendeu? Por quê? Porque não tem sentido. Muito se questiona às vezes, inclusive uma coisa que isso é algo recorrente, a questão do qual a motivação com o policial não está armado, fora de serviço, é toda. Entendeu? Eu sou polícia 24 horas, como você também é. Não é verdade? Eu tenho certeza que eu ou você ou qualquer outro colega, se vir uma injusta agressão de um popular, de um cidadão de bem, a gente não vai aceitar aquilo, não vai hesitar, a gente vai partir para cima. Entendeu? Então eu sou policial 24 horas. Nós somos policiais 24 horas. Não é isso? Cara, teve um dia que eu fui inventado de sair sem arma, assim, fiquei perreado. Que é uma coisa impressionante, o efeito psicológico que tem na... Eu ando dentro de casa armado. Com arma na cintura. Dentro de casa armado. Mas é uma coisa que, para as pessoas de fora, parece, de certa forma, assim, uma paranoia, mas que pra gente, eu me sinto melhor. Eu também. Eu me sinto melhor. Né? Teve... mas eles estão exagerando. Vou só dizer um caso que aconteceu aqui no RN. Um policial foi dormir e deixou a arma em outro cômodo. Né? A galera invadiu a casa dele. Aí ele foi tentar correr para pegar a arma no outro cômodo e foi alvejado e morreu. Você tá entendendo? Complicado. Às vezes eu vou botar o lixo para fora. Vou armado. Lógico, não tem nem dúvida. Né? Aí vai abrir o portão. Armado. Normal. Não tem que ser. Pra mim é uma normalidade isso. Se eu for pra piscina do condomínio, eu tô armado. Exatamente. Tô armado. Um caso bem importante que aconteceu na segunda DP